Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje quero comentar com vocês aqui onde investir em novembro, sempre nas viradas de meses, aí a gente fala a respeito disso. Claro que ninguém vai sair trocando a sua carteira, não é esse o intuito, né? Mostrar como a gente está posicionado, especialmente aí para o longo prazo, e claro, ver o que pode afetar o nosso longo prazo acontecendo no curto prazo e mostrar as estratégias da Capitalismo, como funcionam na prática, falar de setores, falar de algumas ações. E lembro, né, que todo final do mês nós temos a nossa mentoria, que é o Guia de Oportunidades, onde, além do relatório, nós temos essa mentoria, que é para todos os nossos clientes, onde a gente fala de todas essas questões, claro, de uma maneira mais aberta e falando das nossas recomendações. É importante, né, pessoal? Vou deixar para vocês aqui o nosso site, onde tem as assinaturas aqui da Capitalismo. Tem bastante conteúdo no site e especialmente aqui a parte de resultados, onde fala das estratégias, né? Tanto as de longo prazo, que com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar. Vocês podem comparar, tá, pessoal? Está sempre atualizado ali. Eu lembro que a gente também tem as carteiras sempre em conta real aqui para mostrar como funciona na prática. Né? Vai ter anos bons, anos ruins, anos mais ou menos, mas na média Capitalizo hoje é a empresa que mais entrega resultados. Podem comparar com outros casos de análise, a maioria nem divulga resultado, com outras gestoras, enfim, a gente tem uma pegada bem diferenciada em relação a isso, né? Tanto nas carteiras de ações, tem carteiras de fundos imobiliários, de fundos de ações, as diversificadas, renda fixa, criptoativos, além das estratégias de médio e curto prazo, a maioria delas com 10 minutos por dia, o investidor consegue acompanhar, desde o swing trade, rastreador, long short, a gente tem uma carteira semanal também, a Top Picks, então vale a pena vocês acompanharem aqui, tá? Vamos, como eu falei, né, pessoal, falar a respeito de onde investir em novembro. Claro que é importante que o investidor pense sempre de uma forma estrutural da sua carteira, né, e muito pensar no seu perfil, né, que é o que o nosso intuito é mais auxiliar o investidor. Poxa, quanto que eu vou ter em renda fixa, quanto que eu vou ter em ações, quanto que eu vou ter em fundos imobiliários, será que eu vou ter fundos imobiliários? Porque muitas vezes o investidor está tão focado na questão de eu preciso ter a melhor ação da bolsa, né, do que efetivamente pensar na forma estrutural aí da sua carteira. Então a gente vai comentar um pouco do cenário macroeconômico, né, especialmente aí o que pode acontecer até o final do ano, falar um pouco de renda fixa, fundos imobiliários, as ações no curto prazo, longo prazo e também em relação à questão dos investimentos diversificados. Vou deixar o e-book aqui da melhor small cap da bolsa, uma ação que faz parte da nossa carteira de small caps, e também o nosso cupom Black Cap, que dá até 60% de desconto nas assinaturas da Capitalismo. A gente sempre faz uma promoção justamente com o intuito de facilitar, né, que o investidor seja cliente aí da Capitalismo, já que basicamente nós atendemos investidores. Mais de 99% das pessoas que procuram a Capitalismo têm algum tipo de investimento, querem mudar a sua forma de investir, às vezes, né, escuta muita gente e às vezes fica até complicado, né, para conseguir montar uma carteira, né? Vindo aqui para os destaques, né, para os destaques da economia brasileira e mundial, a gente segue, né, pessoal, naquela mesma toada que a gente vem falando basicamente desde o mês de fevereiro, março, que é na expectativa do juro continuar caindo aqui no Brasil. Inclusive, nós temos reunião do Copom na quarta-feira, a expectativa é um corte de 0,5 ponto percentual, né? E nos Estados Unidos tem indicação de corte de juros, tá? A gente esperava a indicação dentro do ano de 2023, inclusive foi um cenário que a gente alterou, né? A gente espera que essa indicação ocorra no ano que vem, até porque a gente viu que a economia americana tem divulgado bons resultados. Isso pode trazer alguma pressão em relação à inflação, mas a gente espera acomodação, né? Nós não somos da turma, né, que esperava um tombo muito grande da economia americana, mas não tem muito mais para onde melhorar, né? As taxas de desemprego baixas, a gente olha os resultados das empresas muito fortes por lá também. Então, de uma forma geral, a gente espera que acomodando esse processo inflacionário, acomodando o crescimento, a gente já possa ter uma indicação para o ano que vem de cortes na taxa de juro americana. E aqui no Brasil continua também, né? A maioria dos números de inflação estão vindo fracos, né? A gente teve a divulgação do IGPM essa semana, que veio um pouquinho mais forte,
mas de uma forma geral é voltar para aquela inflação 4, 5%, que é o histórico aí que nós temos no Brasil. Isso pode fazer, sim, com que a taxa de juro continue caindo, né, para quem sabe baixar em algum momento aí para um dígito. Como a gente fala sempre, né, pessoal, não é o nosso intuito tentar ficar adivinhando quando que vai cair, né, o percentual que vai cair, porque isso pode mudar, né? Pode vir uma coisa, uma pandemia, como eu falo sempre no meio do caminho, né, como aconteceu em 2020, e tudo se altera, né? Então é uma perda de tempo no nosso entendimento tentar ficar adivinhando o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos na economia. Isso é um baita chute que todo mundo erra, então a gente não se estressa com isso, né? A gente tem que se preocupar muito mais, como eu falei, com essa questão estrutural das carteiras, né? Então a gente tem ainda a temporada de resultados aqui no Brasil. Essa semana, várias empresas divulgando resultados, Ambev, Vamos, CCR, Prio. De uma forma geral, a gente espera resultados melhores. O setor bancário, já com o resultado do Santander, nos surpreendeu positivamente. A gente espera também começar a ver algum efeito, mesmo que pequeno, nas empresas que estão mais alavancadas aqui no mercado interno, em função da questão da taxa de juros cair e também da inflação, né? A gente gosta, por exemplo, de muitas empresas do segmento metal mecânico que sofreu muito, né, em função da inflação. Não foram todas as empresas que conseguiram repassar preços. A gente viu algumas que conseguiram, como o caso da Kepler, o caso da Ferbasa, né, que no caso aqui já lida com commodities, né? Mas não foram todas as empresas que conseguiram fazer esse repasse de preço. Então, como a inflação já está mais baixa, se a gente pegar nos últimos 12 meses, a gente já espera um resultado mais positivo para as empresas nesse sentido, tá? A economia chinesa está ainda com crescimento fraco, como a gente já tinha comentado. Já tivemos aí o minério subindo bem, já está na máxima dos últimos 7 meses. É importante que as commodities se recuperem, principalmente para a economia brasileira. A gente tem um posicionamento, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, grande em commodities, empresas ligadas a commodities, né? E a gente espera que a China continue fazendo incentivos, né, que acaba batendo aí de forma positiva em empresas como a Vale, empresas ligadas a soja, algodão, milho e também a outras commodities, tá? Então a gente continua, né? Não é nem uma questão de otimista, pessimista, é realista e uma boa realidade, né? Melhor do que a gente tinha, por exemplo, o ano passado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Claro que tem essas questões fiscais, enfim, a gente sabe como isso funciona no Brasil, sempre tem que estar com o olho bastante aberto nesse sentido, né? Em relação aos mercados, né, pessoal, em outubro temos baixa, né, na maior parte dos mercados. Ibovespa cai 3,46%, sobe só 2,5% no ano. IDIV é o que está subindo um pouquinho melhor, 7%, mas está caindo o mês. Small Caps, que estava subindo bem, já devolveu tudo, está caindo 8% em outubro, quase 4% no ano. O SP em reais, né, que seria o IVVB, que tem influência do dólar, que também está caindo em outubro, cai 2,5%, e FIX cai 2%. Destaque positivo aqui os criptoativos, né, o Bitcoin com alta de 26% em outubro, já sobe 96%, inclusive a nossa carteira ali está performando muito bem a nossa carteira de criptos, né? E esse mês, puxado também pelo Bitcoin, a carteira performa muito bem, tem bastante coisa para subir. O CDI 0,90 no mês, quase 11% no ano, e o ouro aqui estável praticamente aí no mês. E também no ano de 2023 a gente gosta de ter algumas posições em carteiras diversificadas, por exemplo, quando a gente fala de ouro, né, a gente pode pegar ouro e dólar ao mesmo tempo, tem umas opções interessantes aí nesse sentido. Em relação à posição mais de curto prazo, né, pessoal, eu vou mostrar os gráficos aqui para vocês, lembrando que para o longo prazo a gente tem uma visão que o dólar a 4,30, 4,50 é interessante, porque nós temos uma posição muito forte em exportadoras, por exemplo. A Capitalismo tem uma posição muito baixa em ações que são ligadas só ao mercado interno. Tá? Então, um cenário que o dólar está mais elevado acaba sendo positivo aí. Por isso, esse é um dos motivos que a gente tem um desempenho diferenciado no longo prazo das nossas carteiras, é porque a gente pensa de forma global, né? E pensar de forma global é ver as boas empresas lá fora e ver quais são as empresas que não atuam só no Brasil, né? Porque não faz sentido depender de um mercado só, ainda mais pelo tamanho do mundo e das oportunidades que a gente tem ao redor aí do planeta, né? Em relação ao Ibovespa, a gente segue
aqui no gráfico semanal, com o índice respeitando ainda aquela linha ali, não está operando dentro do canal de baixa, apesar, né, pessoal, da maior parte das empresas estarem caindo, das ações caindo aqui, como a Petrobras estava puxando bem e recentemente a Vale conseguiu se segurar, o Ibovespa acabou se segurando. A gente sabe que essa aqui não é a realidade da maior parte das empresas, mas, né, apesar da tendência de baixa de curto prazo, no médio prazo a gente pode esperar alguma recuperação do Ibovespa ainda, enquanto ele não volta a operar nesse canal baixista. O IVVB, que seria o SP aqui em reais, vamos dizer assim, continua numa tendência de alta de longo prazo, né? E no curto prazo, como a gente teve queda lá fora e teve queda no dólar também, acabou impactando um pouco aqui, mas continua em tendência de alta. E o dólar, né, pessoal, desde 2020 aqui, nessa amplitude maior entre 4,70 e quase R$ 6, e opera muito já desde aqui do início do ano. Ele não consegue romper os 4,70 aqui para baixo e nem os 5,20 para cima. Ele está no meio do movimento, né, que aparentemente é o que vai acabar fechando aí o dólar esse ano mais próximo aqui na casa dos R$ 5, um pouco para cima, um pouco para baixo, porque está difícil dele sair aqui dessa zona de congestão, né? Em relação aqui às nossas estratégias de curto prazo, é interessante vocês darem uma olhada no site ali, até porque isso varia bastante as nossas estratégias, né, pessoal? Porque a gente acompanha mais o gráfico no curto prazo. Swing trade, por exemplo, hoje a gente tem mais vendas do que compra, o rastreador a gente já tem um caixa maior, né? A TopPix já é uma carteira comprada, né? Ainda tem alguns meses para a gente ver se melhora um pouco os resultados aqui das estratégias. Long short deve fechar bem esse ano, a carteira TopPix também, né? Swing trade rastreador estava um pouquinho atrás aí em função desse último mês que não foi bom de desempenho, mas são estratégias que faz parte, né? A gente tem meses bons, meses ruins, apesar aí do histórico fantástico que a gente tem aqui nessas estratégias. Lembrando que com 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar as nossas estratégias aí de médio e de curto prazos. Com a visão mais de longo prazo, né, pessoal, renda fixa, a gente segue bastante posicionados em inflação. A gente fez um movimento para aumentar a participação em inflação, tem ainda investimentos pagando perto de 1% ao mês sem imposto de renda, né? Investimentos que mesmo que a gente tenha uma espécie de mudança na tributação, eles vão continuar não cobrando imposto de renda, pagando dividendos aí todos os meses na conta. E é um momento bom, né? Porque se a gente tem, por acaso, a inflação subindo, os títulos que são atrelados à inflação vão ter taxas maiores. E se o juro cair, que é o que já vem acontecendo aí desde o início do ano, o juro futuro caindo, a gente pode ter uma valorização desses títulos. Então, o risco-retorno e o momento para esse tipo de investimento é bem interessante, né? Então, a gente tem uma posição boa em inflação, tanto na carteira de renda fixa, como nas carteiras diversificadas. Carteiras de fundos de ações, a gente não fez nenhuma alteração esse ano, a gente está de olho em alguns fundos novos, quem sabe para recomendar esse ano ou no ano que vem, mas ainda nada novo. Lembrando que tem carteira, tem fundos de ações também nas carteiras diversificadas. Nas carteiras de fundos imobiliários e REITs, a gente entende que o setor imobiliário está barato e diferente do que a gente teve ali em 2013, 2014, onde a inadimplência subiu e principalmente a vacância, isso não está acontecendo agora. E a gente tem alguns segmentos como de shopping center que já está, dependendo do shopping ser bem localizado, já está com níveis pré-pandemia naqueles estabelecimentos que tem mais, vendem para classe A, por exemplo, classe B, já estão mais interessantes nesse sentido. E a gente vai ter a reavaliação de preços dos imóveis agora no final do ano, ou seja, a gente deve ver os valores patrimoniais de boa parte dos fundos imobiliários subir, né? Tem muita gente que fica olhando os PVPs da vida, mas esquece que o patrimônio também se valoriza à medida que os imóveis se valorizam, e isso não está, né, explícito aí em todas as empresas da Bolsa que são ligadas ao setor de shopping, por exemplo, ou a fundos imobiliários. E lá fora também os REITs, né, que tem uma estrutura mais robusta que os fundos imobiliários aqui no Brasil, também estão baratos, né? Então a gente está bem tranquilos em relação a essas posições
de longo prazo. E na parte de fundos de papel também tem bastante coisa interessante de fundos ligados à inflação. Claro, sempre cuidado, principalmente em relação àqueles fundos de CRIs. Criptoativos, como a gente comenta sempre, né, pessoal, para quem quer ter uma posição pequena em carteira, né, a gente entende que o risco é não ter criptoativos, mas vale a pena, tanto em carteiras diversificadas, né, ter uma posição pequenininha, né, ou numa carteira como a nossa recomendada, ou num ETF, ou mesmo comprando um Ethereum, um Bitcoin, enfim, a gente passa esse tipo de recomendação também cuidando do peso, né? A gente, por exemplo, no ano de 2021, conseguiu se proteger bastante porque era um momento bom, as criptos estavam subindo, à medida que elas iam subindo, a gente ia reduzindo um pouco a posição para não ficar muita coisa, não ficar concentrado, né? A gente sempre bate nessa questão que é importante ter diversificação aí nas carteiras. Aqui eu tenho só um exemplo da nossa carteira de fundos imobiliários e REITs, né? Uma carteira que é bem diversificada, né? Tem desde data centers, logística, fundo de fundo, híbridos, lajes corporativas, que tem bastante coisa interessante fora do Brasil e no mercado de São Paulo, infraestrutura, a questão de logística também, que está bem interessante, um segmento que sofreu menos. Então a gente está bem confortável, não vai ter nenhuma alteração muito grande nas nossas carteiras, pelo menos a gente espera que assim seja, né? E a gente mantenha mais, lembrando que a gente sempre passa mensalmente onde investir o valor dos dividendos, dos aluguéis aí que a gente recebe, isso vale para os fundos imobiliários e também para a parte de ações. Carteira moderada, né? A gente aqui é só um exemplo que a gente tem a carteira moderada, agressiva, a carteira mais conservadora e a gente vem fazendo esse movimento, como eu falei, de diminuir a exposição em outros ativos e aumentar a exposição pensando no longo prazo, principalmente em relação a essa questão de inflação. Tá? Isso vale para a questão de renda fixa também. E para as carteiras de ações, né, pessoal? Essas aqui são as principais carteiras, né? A carteira Thiago Prucão, a carteira global. Dividendos, a nossa carteira hoje está pagando dividendos todos os meses. Micro e Small Caps, que como o nome diz aí é focada em Micro e Small Caps. Internacional e a Top Recomendadas, que é uma empresa, é uma carteira que tem ativos de maior capitalização, né? Então as carteiras de uma maneira geral estão performando bem, ainda que a carteira de dividendos, por exemplo, que o ano passado performou muito bem, esse ano está um pouquinho abaixo ali do benchmark, que faz parte também, mas a gente pegou boas tendências, né? Eu comentei já o caso da Nvidia, Marco Polo, outros ativos que acabaram ajudando na rentabilidade nas carteiras, apesar de baixa de outros, e a gente continua com a mesma exposição, né? Como eu comentei, a gente gosta muito de segmento metal mecânico, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, as empresas de tecnologia fora do Brasil, de commodities aqui no Brasil, e a exposição pequena no mercado interno, dependendo só da economia brasileira, tá? No nosso entendimento, é muito arriscado, como eu falei, né? A gente já trabalha no Brasil, mora no Brasil, ainda vai investir tudo no Brasil, não vale a pena. E como eu falei lá no início, um dos motivos do nosso retorno ser interessante é justamente por causa dessa questão de diversificação global. Tá? E em relação a commodities, que muita gente nos pergunta, a gente continua gostando de longo prazo. Né? Hoje, Irani Celulose aí divulgou resultados positivos, empresa forte no segmento de papel, é um segmento que a gente gosta, acompanha Klabin, Suzano, segmento petroleiro, de petróleo também bem interessante. Claro que tem volatilidade, assim como nós temos no minério, né? Mas tem poucos ativos aí que as empresas estão performando mal das nossas estratégias. Tá? Tem uma ou outra aí que não está performando bem, são posições pequenas, né? Que acabaram virando posição de recuperação, vamos dizer assim. Claro que se a gente entende que muda o fundamento, o pessoal pode recomendar a venda, mas de uma forma geral a gente procura manter nas carteiras de longo prazo o máximo de tempo possível as empresas, porque assim a gente consegue pegar as tendências e tem alguns segmentos, principalmente ligados a commodities, que a gente enxerga mudanças estruturais profundas para os próximos 5, 10, 15 anos, com o crescimento de China, Índia, né? E isso acaba ajudando aí tanto para a gente ganhar com a valorização da ação como com os pagamentos de dividendos. Então, a oportunidade não falta. Claro que a gente tem que cuidar, né, pessoal? A gente viu aí a quantidade de ações, especialmente daquelas empresas que fizeram IPOs mais recentes, que acabam sendo mais arriscadas.
a gente comenta, por exemplo, sobre essa questão de tecnologia, né? No Brasil tem pouca coisa interessante de tecnologia, os ativos mais interessantes estão lá fora, e a gente percebe aí a quantidade, né? O quanto essas ações caíram, e tem muito ativo muito novo que parece bom ou é bom em termos de potencial, mas que muitas vezes acaba não se concretizando, né? E é difícil até a gente trabalhar com ativo que não tem histórico na bolsa, né? Eu já comentei algumas vezes aqui sobre a Sequoia, por exemplo, que é de um setor interessante, que tem um grande potencial, mas a gente não encontrou nenhuma empresa do segmento da Sequoia que conseguiu crescer aumentando margens. Então é difícil ter um ativo desse pensando no longo prazo. A própria Aeris aqui, que a gente já comentou algumas vezes também, que também tem um forte potencial, mas a gente não encontra dados do mercado chinês, que é o maior mercado do mundo. Como é que a gente vai investir numa empresa assim? Então, claro, tem várias dessas empresas que, pensando no longo prazo, esse movimento recente de baixa faz sentido, mas tem várias empresas que o movimento recente de baixa não faz sentido e a gente tem que separar o joio do trigo e tem que separar o ruído do que o que realmente importa, né? Foi o caso que eu comentei da Vale, o minério, se a gente for pegar aí há 2, 3 meses, parecia que a Vale ia quebrar e o minério subiu, né, na máxima de 7 meses, tá? O que mudou nesses 7 meses? Nada, né? As expectativas são as mesmas. O que aconteceu foi que o preço do minério subiu. Aí agora quem falava que a Vale ia quebrar, estou exagerando aqui, agora vai dizer que tudo tá bom porque o minério subiu. Tá, mas isso é uma questão muito mais de mercado que uma questão de fundamento. Então é sempre importante a gente separar essa questão de ruído, né? Muita notícia de curto prazo para a gente conseguir investir de forma tranquila. Porque se a gente dá bola para tudo que está todo mundo falando, a gente não consegue investir de forma tranquila. E isso também ajuda a gente entregar resultados diferenciados, porque a gente tem as estratégias, segue as estratégias. Às vezes tem um cliente que está muito preocupado. Pô, Thiago, mas aquela ação está caindo. Calma, cara, isso aí é assim mesmo. A hora isso aí vai voltar, né? Se o fundamento continua da forma que a gente tinha proposto inicialmente, né? Então, de uma forma geral, aí também para as carteiras de longo prazo a gente está muito bem posicionado, né? A gente muda muito pouco as carteiras, então as nossas estratégias continuam servindo, né? A gente espera que elas continuem dessa forma aí para os próximos anos, tá? Eu lembro, né, pessoal, que a gente dá um auxílio para quem não investe, apesar do nosso foco ser mais as pessoas que já têm algum tipo de investimento corretora, banco. Inclusive, nós temos o nosso serviço do Help Invest, onde o investidor pode nos encaminhar seus investimentos para avaliação, as mentorias, o atendimento personalizado, pode nos chamar no WhatsApp, no Telegram, enfim, é um dos nossos diferenciais. Tudo aqui com resultado comprovado, em conta real, 100% transparente, 100% de forma independente, que vai fazer muita diferença no longo prazo em relação a outras empresas que, infelizmente, não, né, eu não estou aqui para falar dos outros, mas que não seguem esse caminho da independência, o que não é o caso aqui da Capitalizo. E dúvidas, mandem um e-mail para a gente ao contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!